Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 24, versículo 13, continuação, que diz assim: Jesus surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Ia dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explicar. Ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto o profeta já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que encontrasse na sua glória? Então iniciou por Moisés e discorreu sobre todos os profetas e explanou-lhe o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava reclinado ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante sua jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles enquanto partia o pão. Amém, né? Que palavra maravilhosa, porque aqui Jesus ressuscitou. Jesus aqui havia ressuscitado entre os mortos. Aqueles dois que estavam caminhando no caminho de Emaús. Dois servos do Senhor, mas que foram incapazes de reconhecer o Mestre. Eles foram incapazes, porque a cabeça deles, os pensamentos deles estavam que Jesus havia morrido. Como Jesus havia padecido ali naquela cruz,
e eles começavam a falar dos acontecimentos ali, andando os dois juntos, ao chegar Jesus. Quando Jesus chega, Jesus quer entender o que eles estão conversando, né? E eles questionam a Jesus, eles se entristecem e questionam a Jesus: como você não viu? Porque eles ainda estavam naquele momento de tristeza, eles ainda não tinham se recuperado, eles estavam no sentimentalismo, né? Que havia ocorrido. Jesus tinha morrido, a tristeza tinha tomado conta deles, o desespero de alma. Quantas vezes na nossa vida também ocorre isso? Vem um sentimento que nós não sabemos explicar, mas Jesus está do nosso lado. Ele nos fala, né, para nós segurarmos a mão dele e para continuar firme e forte. E aqui estes homens foram incapazes de reconhecer ao mestre. Mas quando Jesus começou a falar com eles: vocês ignoram o que está escrito nas Escrituras? Quantas vezes nós também ignoramos a palavra do Senhor com todos esses acontecimentos que está acontecendo? Quantas vezes nós não paramos para observar o que diz as Escrituras do Senhor? Mas nós escutamos tudo que o mundo quer nos dizer. E nós ignoramos a própria palavra, que Jesus já deixou escrito. E aqui é um recado para os dias de hoje, é um recado para mim e para você. O próprio Jesus aqui, se apresentando a eles ali, Jesus os chama de tolo. Então lhe admoestou Jesus: ó tolo de entendimento e lento de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Já foi declarado tudo isso. O Senhor está falando que é só para nós seguirmos as Escrituras e prestarmos atenção no que o Senhor já nos deixou, no que já está escrito. Os acontecimentos vão acontecer conforme a palavra do Senhor está nos ditando. Por isso que o mundo quer nos calar. Por isso que o mundo não quer que nós falamos da palavra do Senhor. Entenda, esta palavra é vida. Esta palavra é libertação, é entendimento para minha e para a sua vida nos dias de hoje. Porque a nossa mente muitas vezes está fechada, o nosso entendimento está como um desses homens. Nós não estamos entendendo os acontecimentos. E nós vemos sinal no céu, nós vemos sinal na terra, nós vemos os acontecimentos que estão acontecendo. E nós achamos que vai cair outro entendimento. Não, o entendimento já nos foi dado da palavra. O próprio Jesus diz aqui, chama eles de tolo, assim como ele chama nós também de tolo. Porque muitas vezes nós temos deixado de interpretar a palavra do Senhor para seguir o que as pessoas estão nos dizendo. Então nós somos tolos porque muitas vezes seguimos o que os outros nos dizem, o que o mundo nos dita, mas não a palavra. E Jesus aqui quer abrir os olhos, assim como Jesus abriu os olhos deles. Ele quer abrir o meu e os seus olhos nos dias de hoje. Porque ele continua ali dizendo àqueles homens, né? Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Ele já tinha dito que tudo isso iria acontecer e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mas eles esqueceram disso. Ao se aproximarem do povoado, aqui Jesus começa, né, a dizer para eles tudo isso, e quando chega perto do povoado, Jesus quer continuar a jornada. E eles ali convidam Jesus para estar com eles à mesa. Eles convidam Jesus: Senhor, entra, fica conosco. E quando Jesus começa ali, e eles ainda dizem mais, né? Eles dizem: as mulheres foram até o sepulcro de Jesus, mas ele não estava mais lá. Mas eles não creram no que as mulheres tinham dito. E aqui continuando, quando eles chegam ali e Jesus senta à mesa com eles, Jesus reparte o pão. E Jesus dá graças a Deus, como sempre fazia. E ali eles entendem quem está do seu lado. Eles entendem que é o próprio Jesus que ressuscitou dos mortos. Eles creram porque eles viram o agir de Jesus. Mas sábio é aqueles que crêem sem ver. Assim diz as Escrituras. Amém? Então que neste dia nós possamos crer sem ver. Que neste dia nós possamos mais meditar na palavra do Senhor e buscar entendimento no que Ele já nos deixou, no que os profetas já nos disse dentro da sua palavra. Amém? Então que dia após dia nós possamos ouvir, meditar e nos alimentar desta palavra, porque esta palavra é vida, esta palavra é resposta para aqueles que estão sem resposta.
essa palavra salvação para aqueles que necessitam de salvação. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.